São 6 da tarde de um domingo. Você tá no sofá, mas a cabeça já foi embora. Ela foi para a segunda-feira, já tá resolvendo o que ainda nem aconteceu. Você pode até pensar que isso ajuda, que se você resolver tudo agora, segunda-feira vai ser mais leve. Só que não é isso que acontece. A cabeça não descansa hoje. E segunda, você ainda vai ter que fazer tudo de novo. Só que agora cansada. Oi, eu sou Lorena Vieira, psicóloga clínica, e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender por que a gente se acostuma a viver assim e por que às vezes parar dói mais do que continuar. É muito comum isso acontecer e quase nunca vem de uma vez só. Começa pequeno, uma tarefa a mais na semana, um favor que ninguém mais podia fazer, e depois vira rotina e ninguém percebe exatamente quando isso mudou. É tipo carregar uma sacola de supermercado. Uma sacola sozinha você nem sente o peso direito. Só que ninguém carrega só uma sacola. Vai pegando mais uma e mais outra. E quando percebe, o braço está doendo. E você nem lembra em que ponto ficou tão pesado assim. Com a sobrecarga é parecido. A gente vai se acostumando de pouquinho. E o que era exceção começa a virar regra em qualquer dia da semana. Responder aquela mensagem fora de horário vira normal. Pular o almoço também. Até sentir culpa quando finalmente consegue descansar. A gente aprendeu a achar que isso é normal. A gente vai aprendendo a aceitar. Repara numa coisa. Você pode até pensar que a sua agenda nem tá tão cheia assim. Então, por que você tá tão cansada? Sobrecarga não é só o que a gente escreve na agenda. É também o que continua rodando na nossa cabeça depois que a gente já parou. É tipo um celular com um monte de aba aberta. Você nem está usando nenhuma dessas abas agora, mas o seu aparelho gasta a bateria com elas abertas no fundo. Com a nossa cabeça é muito parecido. Uma parte é a preocupação que continua ali, mesmo depois do horário. Outra é a sensação de você precisar estar sempre disponível. E ainda tem a culpa, ela chega bem na hora que você está parando. Nada disso entra naquela lista de tarefas, mas cansa do mesmo jeito, às vezes até mais. Então, por que a gente aceita carregar tanto peso? Muitas vezes a gente nem chama isso de peso, a gente dá outros nomes para isso. Pode chamar de responsabilidade, de maturidade, às vezes até de comprometimento. Só que às vezes por trás dessa tal responsabilidade tem o medo de desagradar, por trás da maturidade às vezes é o medo de perder espaço, e do comprometimento de vez em quando é só o medo de não dar conta de novo. Eu vejo isso de uma forma muito recorrente na clínica. A pessoa carrega e carrega e demora muito para conseguir nomear aquilo que pesa. Também não dá para jogar tudo isso em cima de uma escolha pessoal. Às vezes o teu time é pequeno demais para a meta que pediram. Às vezes o salário não deixa margem para dizer não. E tem a chefia que cobra sem parar. Tem as contas de casa que não esperam teu cansaço passar. A vida real também entra nessa conta. Ela pesa tanto quanto a tua cabeça. Mesmo assim, quando o corpo costuma começar a avisar, vale a pena escutar. E tem um jeito ainda mais claro de perceber isso. É quando você tenta começar a descansar e não consegue descansar de verdade. Você deita, mas a cabeça continua lembrando do que ficou para trás. Ou você tira uma pausa de 5 minutos e já gasta aquela pausa calculando como vai compensar ela depois. É como se cada hora do teu descanso fosse um empréstimo. Você usa agora, mas sabe que vai pagar depois. E com juros. O descanso para de ser só o descanso e vira uma negociação por dentro. E isso não é falta de disciplina. É que para algumas pessoas parar de verdade dói. Dá medo, dá culpa. Às vezes dá até aquela sensação de que você está falhando com alguém. Você já deve ter tentado se organizar melhor, fazer lista, testar aplicativo, acordar mais cedo, e isso até te ajudou um pouco. Só que o excesso continuou do mesmo tamanho. E isso não é falha sua. O método resolve a tarefa, mas não resolve uma demanda que não cabe em nenhuma agenda. Às vezes falta gente na equipe, e quem fica não dá conta do resto. Às vezes a meta muda toda semana e nenhuma lista acompanha esse ritmo. Quando é assim, nenhuma agenda vai resolver. E ainda tem um risco. Quando você insiste em encaixar numa situação apertada demais, o risco é achar que o problema é sempre você. Então, por onde a gente pode começar? Nem sempre dá para mudar de emprego, reduzir a carga horária ou dizer um não assim de cara.
Isso a gente já sabe. Mas antes de qualquer decisão grande, o primeiro passo é conseguir nomear o que está pesando. Pergunta para você o que é que aumentou de verdade nos últimos meses. Não o que sempre foi assim, o que mudou de verdade. Outra pergunta pode ser: tem alguma tarefa que ficou só com você? Talvez porque ninguém mais assumiu ela. Às vezes a gente carrega uma coisa que nem sempre era para ser sua e nem percebe. E se você quiser ainda mais fundo, tem uma pergunta ainda mais difícil. O que é que você teme se disser que não consegue? Essas perguntas não vão resolver tudo de uma vez, mas te ajudam a enxergar o que antes parecia só ser uma sensação ruim, sem nome. E sem nome, esse peso parece que é só um jeito seu de ser. Com nome, ele vira outra coisa. Vira algo que dá para olhar de fora, não só sentir por dentro. Bora lá recapitular tudo que a gente viu até aqui. A sobrecarga quase nunca chega de uma vez só. Ela vai se acumulando aos pouquinhos até virar a tua própria rotina. A gente aceita carregar tanto porque troca o nome do peso nesse processo. E porque descansar vira motivo de culpa. Antes de qualquer decisão grande, nomear o que está pesando já ajuda a enxergar tudo com mais clareza. Se você se identificou com o que a gente conversou até aqui, a terapia pode ser esse espaço. Um espaço para olhar de perto para o que pesa, com alguém de fora que ajuda você a nomear tudo isso. As informações para agendamento estão aqui na descrição do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente conversa sobre esses assuntos que mexem com a nossa rotina. E me conta aqui nos comentários. O que é que você carrega hoje que talvez ainda não tenha nome? Se esse vídeo fez sentido para você, também tem outros vídeos aqui no canal sobre ansiedade e a dificuldade de descansar. Vale a pena assistir também. A gente se vê no próximo vídeo.